Era para ser um medicamento natural, fitoterápico, mas não foi exatamente isso que a Polícia Federal encontrou. O medicamento tinha substâncias controladas para emagrecimento e contra a depressão, como sibutramina e a fluoxetina. Com a descoberta, 10 pessoas foram presas pela venda ilegal do produto. E essas duas substâncias, que não deveriam estar lá, foram encontradas nessa máquina, o cromatógrafo, que fica no Laboratório de Química Forense do Núcleo Técnico Científico da Polícia Federal, em Uberlândia. Havia algumas farmácias sediadas na cidade de São Paulo e também aqui, que faziam a aquisição desses produtos controlados e depois desviavam da sua produção para que fossem utilizados na produção desses medicamentos. O Santana é o chefe da unidade técnico-científica na cidade. Ele nos apresentou o trabalho que é feito aqui. Boa parte a gente nem pode mostrar, porque daqui saem laudos de investigação em andamento. Só no ano passado foram 900 desses documentos. A prova pericial e o laudo pericial começa a jornada nesse momento da investigação e ele vai terminar lá no julgamento, que pode demorar muitos anos para acontecer. E em muitas ocasiões nós somos chamados em juízo justamente para discutir aquele laudo que foi apresentado durante a fase ainda investigatória. Mas o laudo, ele acompanha o processo inteiro e fica na justiça, porque o que costumamos dizer é que o trabalho do perito é ser os olhos e os ouvidos do juiz no local, porque o juiz não está no momento do crime, ele não viu o que aconteceu, ele não ouviu o que aconteceu, ele não presenciou. A função do perito é fazer com que aquela cena de anos atrás chegue até o juiz no dia de hoje e que ele possa entender o que aconteceu. No local, há 6 laboratórios com trabalhos específicos, como análises que vão de documentos à química. O prédio que abriga toda essa equipe foi inaugurado em julho de 2019, mas as análises existem em Uberlândia desde 2007. Essa é a terceira maior unidade do tipo do país. A segunda maior em número de peritos, são 14 deles. E toda essa estrutura existe porque aqui existe também uma demanda muito grande. São 88 municípios das delegacias da Polícia Federal de Uberlândia e de Uberaba que precisam dos laudos feitos na UTEC aqui de Uberlândia. Por termos essa estrutura, somos capazes de criar grupos especializados. Então, grupos especializados em crimes de informática e cibernéticos, grupos especializados em crimes de meio ambiente, grupos especializados em perícias de engenharia civil, em perícias em documentos, em perícias de química, em perícias de balística, em perícias de veículo. E com esses grupos, os peritos se especializam no trabalho, desenvolvem o trabalho de forma mais célere e mais eficaz. Ou seja, existe a coleta de material em campo, feito pelos peritos, recebimento de outras possíveis provas para saber se elas comprovam ou não a linha de investigação de determinado caso, sejam esses objetos palpáveis ou dados a serem analisados. Aliás, análise. Acho que essa é a palavra que resume tudo o que se passa nesse lugar. Por exemplo, na Operação Workout, que é uma operação voltada à área de análise de química forense, em medicamentos e substâncias. Nós temos um conjunto de regras e normativos, até internacionais, que nós seguimos na elaboração de um único laudo. Então, por exemplo, você citou um equipamento, mas para nós emitirmos um laudo dizendo que aquela substância é aquela substância, não é suficiente apenas um equipamento. A gente precisa de outra técnica diferente que diga a mesma resposta, para que nós tenhamos certeza, confiança no resultado que apresentamos no laudo. Então, esse detalhe que você está se referindo, de ir nas minúcias, é o que faz, de fato, o trabalho pericial, um trabalho, às vezes, lento, mais do que gostaríamos, mas, na medida do possível, um trabalho mais próximo da verdade. Recentemente, o trabalho da PF de Uberlândia levou a Polícia Militar a apreender R$500 milhão em notas falsas na cidade de Ituiutaba. Esse dinheiro hoje passa por análise aqui na unidade técnico-científica. Esse, por exemplo, é um trabalho que a gente não pôde mostrar. E a essa altura, você pode ter lembrado de um programa de TV bem famoso, né? Então, isso é mais ou menos o que rola por aqui mesmo, a perícia criminal. Mas a diferença é que não existe tanta emoção, mas trabalhos de paciência e cuidado bem maiores. Existe o apelo midiático, naturalmente, né, de imaginar o perito na cena do crime, e ele chega na cena do crime, isola a cena do crime, já coleta os vestígios, identifica cada um, descreve bem o material, volta para a unidade,
faz todos os exames e emite o laudo no intervalo de 1 hora, que é o intervalo do programa, que ele tem que fornecer o resultado em 1 hora. Quisera Deus a gente pudesse ter essa velocidade, mas nós dependemos de muitas outras circunstâncias. E uma delas, por exemplo, é a disponibilidade de padrões, a disponibilidade de reagentes específicos no caso de laboratório, a disponibilidade da autorização judicial para acessar determinado conteúdo, no caso de celulares, por exemplo. Então, nós dependemos de outras circunstâncias que fazem com que o nosso trabalho seja um pouco, ou às vezes muito mais moroso. Mas muitos dos equipamentos que as pessoas veem nesses seriados, você, por exemplo, filmou o cromatógrafo, é exatamente esse mesmo equipamento. Aliás, alguns dos seriados é o mesmo modelo de equipamento. Só a velocidade da resposta que não é daquele jeito.